Olá, turma! Bom, mais uma aula hoje, então, vamos lá. Hoje a aula de exercícios, vamos resolver alguns exercícios aí relacionados a equilíbrio iônico. Depois de a gente assistir duas aulas sobre equilíbrio iônico, né? Na primeira, nós definimos o que é o Ka, a constante do equilíbrio iônico do ácido, o Kb, a constante de equilíbrio iônico da base, e o Kw, constante do equilíbrio iônico da água. Na segunda aula, a gente falou sobre pH e POH, né? Potencial hidrogeniônico e o potencial hidroxiliônico. Então, já temos esses conceitos aqui já em mente, já conversamos sobre eles. Agora a gente vai para a parte que mais interessa, né? Resolver alguns exercícios de vestibulares que envolvendo esses conceitos que nós já vimos. Peguei aqui uma sequência de questões, tá? Espero que seja interessante para você também. O que eu aconselho? Toda vez que eu projetar o enunciado da questão, você dá pausa no vídeo e resolve a questão sozinho. Tenta resolver ela sozinho. Depois, você retorna para o vídeo e acompanha a nossa resolução aqui juntos. Combinado? Podemos combinar assim? Então, pois bem, vamos lá então. Algumas questões. Vamos brincar e vamos ver o tempo que leva para gravar essa aula. Depois a gente trabalha mais questões mais para frente, tá bom? Primeira questão aí eu peguei para vocês, fala sobre a fadiga muscular. Olha aí, acompanha comigo o enunciado. A fadiga muscular, comum quando se executa um grande esforço físico, é causada pelo acúmulo do ácido lático nas fibras musculares de nosso organismo. Então, quando eu tenho muito ácido lático acumulado, dá aquela dorzinha bem típica, né, de quem fez um esforço muscular no dia anterior, normalmente é assim que funciona. E aí está a fórmula molecular do ácido lático, né? Ele me dá aqui a fórmula do ácido lático. Considerando que em uma solução aquosa que tem esta concentração, né, concentração de 0,100 mol por litro, né, que é o molar, 0,100 mol por litro, temos 3,7% do ácido lático dissociado. Determine o valor da constante de acidez Ka. Deu as massas atômicas aí e perguntou então o Ka. Veja que ele me deu a quantidade de ácido que está dissociado. É o que a gente chama aí de grau de ionização, né? O alfa. Ele me deu o alfa dessa questão aí. De cada 100 moléculas que ele dá, 3,7 estão dissociadas, só na forma de íons. Bom, como que a gente faz essa questão? Você pode tentar fazer sozinho, dar um pause no vídeo, e aí depois a gente retorna aqui para a gente poder resolver juntos. Bom, como a gente resolve esse tipo de questão? Primeira coisa, montar o equilíbrio, né? Ele me deu aqui a fórmula molecular do ácido lático, é uma molécula orgânica, né? A gente tem percebido isso aqui em 3 carbonos. Ele me deu aqui num formato interessante que já me ajuda a tirar o hidrogênio esse que está preso na carboxila do ácido. Já estudou química orgânica, sabe disso. E aí libera esses dois íons. Essa é a ionização do ácido lático, né? O H+, é o cátion, e o ânion aqui, o resto da molécula. Bom, quando ele me dá esse equilíbrio aí, o que eu posso concluir com ele? Ele me deu a quantidade de moléculas fornecidas na solução aquosa, a concentração da solução, e me falou quanto dessas moléculas está dissociado, está quebrado, está transformado em íons. Como que eu calculo então isso? Veja, o Ka deste equilíbrio é dado por H+, a concentração de H+, concentração do ânion sobre a concentração das moléculas não ionizadas. Todas esses três valores no momento do equilíbrio. Então, eu tenho que calcular a concentração do ácido, a concentração do H+, e a concentração do ânion presentes no momento do equilíbrio. Tendo esses três valores, eu substituo aqui e tenho o valor do Ka. O que ele me deu na questão, enunciado? Bom, ele me deu aqui a concentração, já é mol por litro já, né? Mol por litro. A concentração inicial do ácido, ele me deu. E ele falou também, né? Obviamente não tinha nada disso aqui no início do equilíbrio, eu estou começando a minha reação agora. E ele me falou quanto de ácido lático foi dissociado. 3,7% de tudo que eu coloquei de ácido lático foi dissociado. Bom, então eu consigo calcular quanto aqui eu consumi, quanto sofreu a quebra da molécula, né? Exatamente o 3,7%. Veja, 3,7% do total de 0,100. Aqui, ó, 3,7 dividido por 100 dá 0,037 do total de 0,100 mols por litro. Aqui esse sinal menos aqui é exatamente a quantidade de moléculas que vão ser consumidas, que vão reagir, vamos dizer assim, nesse meu sistema aqui em equilíbrio.
esta é a quantidade de molécula que vai quebrar. Então, eu tinha esse total, vou quebrar esse tanto e vai sobrar um outro tanto aqui. Vamos acompanhar? Este é o total, 3,7% de 0,100 dá nisso. Se eu tinha 0,100 e consumi esse tanto, sobraram, então, 0,0963 mols por litro de ácido lático neste formato no momento equilíbrio, tá? Suponhamos que a gente esteja aqui diante de um recipiente de 1 litro, então eu tenho essa quantidade de mols de ácido lático que não sofreram a ionização, que está nesse modelo, nesse formato. Bom, para cada molécula do ácido lático que se quebra, forma-se um H+, e um ânion desse tipo aqui. Para cada uma que se quebra, forma um H+, e um ânion. Bom, se esta foi a quantidade de moléculas que quebrou, eu consigo também aqui dizer a quantidade de H+ que gerou. É exatamente o mesmo valor, só que aqui eu estou consumindo e aqui eu estou produzindo, né? Se eu não tinha nada de H+ e produzi isso, essa é a quantidade de H+ presente no momento do equilíbrio. Raciocínio semelhante aqui para o ânion. Pronto. Cheguei nas 3 quantidades, nas 3 concentrações que me interessam. Os 3 valores no instante do equilíbrio químico alcançado, tá? Veja, 3,7%, né, que foi dissociado, ou seja, muito pouco, é menos de 4%. Tá visto aqui, ó, grande parte das moléculas que tinham continuam na forma de ácido lático. Somente uma quantidade muito pequena sofreu a ionização. Eu posso concluir que este é um ácido muito fraco. Se este é um ácido muito fraco, o seu Ka vai dar baixo, vai dar um valor pequeno. Vamos conferir? Bom, vou substituir esses 3 valores na equação do Ka. Olha aqui, ó, concentração do H+, concentração do ânion sobre a concentração da molécula não quebrada, tá? Resolvendo isso aqui, eu tenho o valor de 0,000142. Colocando na forma, notação científica, né, na forma correta, vou andar a vírgula aqui 1, 2, 3, 4 casas. Fica 1,42 vezes 10 a menos 4. Resposta à letra B. Tá? Então, uma questão tranquila que envolve aí o conceito de Ka, o conceito do alfa aqui, que é o grau de ionização também. Então, dá para a gente fazer usando a nossa receitinha de bolo aqui, padrão, para questões de equilíbrio químico. Beleza? Vamos para mais uma? Uma questão da PUC aqui. A questão da PUC ele me fala, na temperatura ambiente, a 25 graus Celsius, né, a constante de ionização do ácido acético, ácido acético é uma substância orgânica, é o componente aí do vinagre, é 1,8 vezes 10 a menos 5. Então, isso aqui é o Ka dele. O Ka do ácido acético é esse. Qual é a molaridade da solução onde o ácido se encontra 3% dissociado? Nossa Senhora, olha que louco agora, né? Agora é o contrário. Na questão anterior, ele tinha me dado a concentração molar, que era 0,100 mol, lembra? Mol por litro. Me deu o alfa, que é a porcentagem de dissociação, e perguntou o Ka. Agora é o inverso, ele me deu a constante de ionização do ácido, que é o Ka, me deu o grau de dissociação, grau de ionização, e perguntou a concentração molar da solução. Então, vai ser mais ou menos o inverso do que a gente fez agora há pouco, tá? Vamos lá, então. Ácido acético, vou representar assim, tá? Se você não souber a equação, a fórmula do ácido acético, eu sei, é uma substância orgânica que tem 2 carbonos, né? Mas às vezes na hora da prova você não lembra. Então não precisa. Só basta saber que o ácido acético, ele quando em solução aquosa, libera um único H+, um único hidrogênio na forma de próton aqui. O restante forma o ânion, tá bom? Bom, seguindo então a mesma receitinha aqui, eu tenho que o Ka é 1,8 vezes 10 a menos 5, ele já me deu este valor, tá bom? Ele quer saber a molaridade do ácido acético, a concentração molar dele em solução, né? De forma que, tendo 3% dissociado, o Ka vai dar isso aqui. Eu vou fazer uma questão, então, literal, até chegar no Ka. Veja, inicialmente eu tinha m mols por litro do ácido acético, concentração zero do H+, e concentração zero do acetato, que é o ânion. A quantidade dessas moléculas que sofreu a ionização foi 3% do total. Então, veja, 3% de M sofreu ionização. Quanto sobrou aqui? Se 3% sofreu ionização,
97% do M continua na forma molecular, na forma de ácido acético, tá? Igualzinho a questão 1 que nós fizemos, só que agora literal, né? Usando uma incógnita aqui que a gente não sabe o valor, que é exatamente o que ele quer descobrir. Bom, para cada ácido acético que quebra, eu gero um H+, e um acetato. Então, se eu quebrei 3% do total de M, eu produzi aqui 3% e produzi aqui 3%, tá? Se eu tinha 0, produzi 3%, então está aqui a quantidade produzida, né, de H+, e a quantidade de acetato também presentes no momento do equilíbrio. Raciocínio bem semelhante à questão anterior. Agora, eu vou pegar esses valores aqui e substituir na fórmula do Ka. Qual é a fórmula do Ka? Aqui é ela, ó. Concentração dos produtos em cima, concentração do reagente embaixo, e esta razão me dá 1,8 vezes 10 menos 5, que é o valor que ele já me deu. Tá? Vou substituir esses valores aqui, ó. 0,03M, 0,03M e aqui 0,97M. Pronto, feito. Aqui, tá bom? Resolvendo essa questãozinha aqui, ó, M eu corto com M, eu vou ter uma equação de primeiro grau, né? Com a variável M aqui, e eu descubro que M vale 1940 vezes 10 a menos 5, né? Nossa, professor, não tem essa resposta aqui. Uai, não tem? Porque você não está na notação científica, né? Na notação científica exige que esse número seja maior que 1, menor que 10. E aqui uma potência de 10. Na verdade, você vai transformar o 1940, pegar a vírgula que está aqui, andar 1, 2, 3 casas para cá, e aqui, então, vezes 10 a 3. 10 a menos 5 vezes 10 a 3 dá 10 a menos 2. 1,94 vezes 10 a menos 2. Esta é a concentração molar, mols por litro. Molar, né? Molar é a mesma coisa que mols por litro. Essa é a concentração de ácido acético que você teve que colocar para que, estando ele apenas 3% dissociado, um outro exemplo de ácido fraco, né? Os ácidos orgânicos são mais fracos que os ácidos inorgânicos mesmo. Só 3% sofrendo ionização me dá este valor de Ka. Duas questões bem parecidas, só que uma no caminho direto e outra no caminho inverso aí, para você fixar bem estes conceitos. Beleza? Vamos mais uma? Questão 3 aí, ó. Questão 3. Questão 3 também fala do ácido acético, fala da concentração da solução, já me dá. Também está 3% dissociado. E ele pergunta a sua constante de ionização. Bom, mesmo padrão das duas questões anteriores. Dá pause aí no seu vídeo, resolve essa questão sozinho e depois retorna aqui só para conferir a resposta, tá bom? Mesmo esquema, ó, monto aqui o meu sistema em equilíbrio, ácido acético sofrendo ionização, liberando H+ e acetato. E agora eu vou preencher a tabelinha com os valores que ele me deu para depois substituir na fórmula do Ka, que é a fórmula do Ka. Vamos lá? Inicialmente eu tinha esta concentração, veja, o ácido acético em solução aquosa de 0,02 mols por litro. Está aqui a concentração. Temperatura ele me deu, está 3% dissociado. Então, vamos lá. Não tinha nada no início. Aqui, 3% deste total sofreu ionização. Lembra da questão anterior? Aqui era o M, ó. Aqui era o M, aqui era o M. 3% desse total sofreu a ionização. Quanto ficou aqui? Sobraram, então, 0,0194. Isso aqui é 0,0006, né? Sobrou, então, 0,0194. Bom, a quantidade consumida de ácido acético é a mesma de H+ produzida e é a mesma de acetato produzido. Afinal, para cada molécula dessa que se quebra, forma-se uma dessa, um cátion desse e um ânion desse. A mesma quantidade que eu quebro aqui, eu formo aqui, eu formo aqui. Toda vez que os coeficientes são 1, né, nada muda. Se o coeficiente aqui fosse 2, fosse 3, aí eu tinha que multiplicar aqui também. Tá bom? Nós vamos ter questões desse tipo. Pronto, eu cheguei aqui nas concentrações de cada um dos 3 componentes no momento do equilíbrio. Vou apenas pegar aqui e substituir nesta equação, na formulazinha do Ka. Veja, concentração de H+, concentração do acetato, concentração do ácido acético. Tá? Fazendo esse produto aqui, 1,8 vezes 10 a menos 5, resposta letra A. Veja, a questão 2 e a questão 3, ambas tratam do ácido acético. Ambas tratam do ácido acético a 25 graus Celsius. Ambas tratam
Do ácido acético a 25 graus Celsius, 3% dissociado. Por isso, em ambos os casos, o valor do Ka é o mesmo. Pode voltar lá na questão 2 e você vai ver que o valor do Ka que ele deu no enunciado era 1,8 vezes 10 a menos 5. Afinal, a constante de equilíbrio só muda se eu mudar a temperatura, né? Se eu mudar a temperatura, aí o equilíbrio tem uma constante, né, diferente. O Kc, Ka, Ki, seja o nome que você estiver dando para ele. Bom, como os dois casos estavam 25 graus Celsius e é ácido acético, então a constante de equilíbrio tinha que ser a mesma mesmo. Chique! Sem muito sofrimento, né? Opa, questão 4. Ah, professor, é do ITA eu não sei fazer não. Sabe fazer sim. Olha aí um exemplo. Uma questão do ITA que pergunta: numa série de ácidos, numa sequência de ácidos, numa lista de ácidos, chama-se de mais forte aquele que? Quem é o ácido mais forte? O que caracteriza um ácido forte? Aquele que reage mais rapidamente com metais? Aquele que tem maior constante de dissociação? Aquele que tem menor constante de dissociação? Aquele que consome menos mols de NaOH, que é a base, hidróxido de sódio, por mol de ácido numa reação de neutralização, ou aquele que consome mais mols de base por mol de ácido numa reação de neutralização. Aí a pergunta que fica, o que é um ácido forte? Alguns autores chamam moles, outros autores chamam mols, tá? O plural de mol. Não sofra quanto a isso, não. Bom, o que você acha? Qual é a sua opinião? O que caracteriza um ácido como forte, né? O ácido forte é aquele que ioniza muito. É aquele que libera muito H+, tá? Então, aquele que tem muito H+, é um ácido forte. Portanto, é o que tem a maior constante de dissociação ou constante de ionização, seria o termo mais adequado aqui no caso. Aquele que tem a maior constante da reação, né, do equilíbrio iônico, é o mais forte. Isso vale para o ácido, isso vale para a base, tá bom? Ácido forte é aquele que libera mais íons, no caso, libera mais H+. A base mais forte é aquela que libera mais hidroxila, tá bom? Aumentando, portanto, o valor da sua constante. Professor, mas o ácido que consome mais mols de NaOH por mol de ácido não é um ácido forte? Não, não necessariamente. É um ácido que tem muito hidrogênio ionizável, tá? Um ácido que consome menos mols, o que consome menos mols de NaOH por mol de ácido, numa reação de neutralização, é o ácido que tem poucos hidrogênios ionizáveis. Exemplo, HCl. Só tem um hidrogênio em cada molécula. Aquele que consome mais mols de NaOH por mol de ácido é um ácido que tem muito hidrogênio ionizável. Exemplo, H3PO3, H3PO4, o ácido fosfórico, o ácido fosforoso. Tem 3 hidrogênios, no caso o ácido H3PO3, o H3PO4, ácido fosfórico, tem 3 hidrogênios ionizáveis por molécula de ácido. Então ele precisa, cada molécula de ácido precisa de 3 moléculas de base para neutralizar. Não significa necessariamente que um seja forte ou seja fraco. Significa apenas que tem mais hidrogênio ionizável na molécula, tá bom? Então a força de um ácido ou a força de uma base, ela é medida pela constante do equilíbrio iônico. No caso aí, ele chamou de constante de dissociação. Chique? Quinta questãozinha. Questãozinha aí. Fala sobre constantes de ionização. Veja, o exame dos seguintes dados, que dados são? Primeira informação, eu tenho aqui um sal, cianeto de alguma coisa, reagindo com a água, olha a água aqui, H2O, produz um ácido e uma base, tá? Olha o hidróxido, né, de alguma coisa, o ácido com ânion, o ácido inorgânico, ácido mais base, produzindo sal mais água, é a reação inversa aqui da neutralização. Ele fala, constante de ionização do ácido, a constante de ionização desse ácido está aqui, a constante de ionização da base está aqui. Isto permite concluir que, na dissolução em água do composto cianeto de alguma coisa, nem sei o nome disso, nem precisa saber, na dissolução em água deste composto, veja, esse composto reagindo com a água, a dissolução dele, se obtém uma solução básica, se obtém uma solução ácida, se obtém uma solução neutra. E por quê? Né? Ele quer saber, a solução é básica, obtida, a solução é ácida ou a solução é neutra. Veja, o K2, que é o K, a constante de equilíbrio da base, é maior do que a constante do equilíbrio do ácido.
concorda? Aqui eu tenho 10 zeros até chegar no 5. Aqui eu tenho 4 zeros até chegar no 5. Então, a constante da base é maior. A constante do ácido é menor. Então, K2 maior que K1. Ó, K2 maior que K1. K2 maior que K1. Já eliminei a letra B, já eliminei a letra C. Certo? Porque tanto na B como na C fala que o K1 é maior. E não é verdade. Então, a resposta é letra A ou é letra D. Letra E não é, porque neutra, a concentração do ácido com a concentração da base, não necessariamente. O que me diz a constante, né? Vamos lá, a gente viu agora na questão 4, agora há pouco. Um ácido será forte quando o seu K for muito grande. Quanto maior o K, mais forte é o ácido. Ou seja, maior a tendência do ácido ficar na forma quebrada, na forma de íons, H+, e seu ânion. Quanto maior for o K da base, no caso aqui K2, maior a tendência da base ficar na forma de íons, íon hidroxila e seu cátion, né? Mais forte é a base. Quando eu tenho aqui no caso, veja, quando você mistura, joga esse sal na água, isso aqui é um sal, cianeto de alguma coisa. Quando você joga isso aqui na água, o que vai acontecer? O sal vai liberar o seu cátion e o seu ânion. Dentro desta água tem H+, e tem hidroxila. Se o seu ácido for forte, a tendência é que o H+ e o ânion não se juntem. Ácido forte, a tendência é ficar com o H+ liberado. Se sua base for forte, a tendência é que a hidroxila presente no ambiente e o cátion não se juntem, fiquem separados também. Por outro lado, se o ácido for fraco, quando o H+, que já está presente no ambiente, encontrar com o ânion, no caso o cianeto, ele vai se juntar. Porque ácido fraco, a tendência é ele ficar unido e não ionizado. Base, mesma lógica. Se a base for fraca, toda vez que a hidroxila encontrar com o seu cátion, ela vai grudar. Porque a tendência de uma base fraca é ficar na forma de molécula e não dissociada na forma de íons, tá bom? Como a gente está vendo aqui, veja, eu posso dizer que eu estou diante de uma base forte, porque o seu K é alto, né? A constante de equilíbrio da base, que é o K2, é um número grande, comparado com o do ácido. Então, o ácido é fraquinho, a base é forte, tá bom? Se a base é forte, a tendência é ela ficar dissociada, com hidroxilas liberadas. Se o ácido é fraco, ele vai pegar o H+, e vai grudar no ânion, no caso H+, e CN-, formando ácido cianídrico e não libera H+, tá bom? Conclusões que eu tiro, então. Tudo que eu falei, vamos escrever. O valor da constante de ionização mostra a força da substância. Se a constante for alta, a substância é forte, ou ácido forte, ou base forte. Quanto maior o KI, né, a constante de ionização, maior o grau de ionização, mais íons eu tenho, tá bom? Uma base forte libera muito hidroxila, a gente já sabe disso. Um ácido forte libera muito H+, tá bom? No caso aí, o K2, que é o K da base, é maior que o K1. A constante da base é maior que a constante do ácido. Concluímos, então, que a base é mais forte. Portanto, teremos mais hidroxila do que H+ na solução. Lógico, né? Veja, base forte libera muito hidroxila. Como eu estou diante de uma base forte, eu terei muita hidroxila na solução. Será uma solução básica, tá? Prioritariamente básica. Teremos, então, uma solução predominantemente básica, pois o K2 é maior do que o K1. Resposta letra A dessa questão, tá bom? O que caracteriza uma solução básica? A gente viu na aula de pH e pOH. Presença de hidroxila, concentração de hidroxila maior. O que é uma solução ácida? Uma solução com concentração de H+ maior. Bom, definição de solução ácida e solução básica. Questão 5, então, já era aí para nós. A 6 é legal de fazer. Ele fala sobre pH. Como que eu faço para aumentar o pH de uma solução? Muito cuidado com essa questão, tá? Porque automaticamente as pessoas concluem, aumentar o pH é aumentar a acidez, né? E não é. A gente sabe que quanto menor o pH, mais ácida é a solução. Vamos ler o enunciado junto, depois você pensa e a gente resolve junto aqui. Para conseguirmos aumentar o pH de uma solução aquosa, devemos nela borbulhar qual desses gases? Né?
ácido clorídrico, né, o gás clorídrico, o gás amônia, o gás cianídrico, que é o HCN, o gás carbônico, que é o CO2, ou o gás de hidrogênio, que é o H2. O que você acha? O que você acha que, em qual desses casos, se eu borbulhar na água, eu aumento o pH? Aumentar o pH, então, significa aumentar a basicidade da minha solução, aumentar a alcalinidade dela, tá bom? Diferente de diminuir. Se eu diminuo o pH, eu estou aumentando a acidez. Se eu aumento o pH, eu estou aumentando a alcalinidade desta minha solução. Vamos ver então como que eu resolvo isso. Aumentar o pH significa, portanto, tornar a solução mais básica, mais alcalina. Qual desses reagentes, qual desses componentes transforma a minha solução numa solução mais alcalina, né? Dentre as opções que eu tenho aqui, o gás clorídrico, que eles chamam de gás clorídrico, que é o cloreto de hidrogênio, o ácido clorídrico, o cianídrico, que é o HCN, e o gás carbônico, que é o CO2, em contato com a água, liberam H+, tornando a solução ácida. Então vamos lá, HCl, que é o clorídrico, o cianídrico, que é o HCN, que é outro ácido, e o gás carbônico liberam H+ na solução, tornando-a mais ácida. Como que eu sei disso, professor? Vai, HCl na água, libera H+. HCN na água, libera H+. CO2 reagindo com água, libera o quê? CO2 reagindo com água forma o ácido carbônico, H2CO3, ou seja, mais um ácido. Torna a solução ácida também. Fico então com duas opções, B e E. O que você acha aí? B ou E? Na B, o gás hidrogênio, H2, a princípio, ele não reage com água. Se você borbulhar gás hidrogênio na água, ele vai sair na forma de H2, tá bom? Agora, a dona amônia, que é o NH3, quando você borbulha ela na água, ela sofre a seguinte reação. NH3 com água é a mesma coisa que o NH4OH, o hidróxido de amônio. Amônia em contato com a água produz NH4 e hidroxila. Olha aqui. Liberei hidroxila, formei hidroxila na minha solução, ou seja, tornei a minha solução básica, tornei a minha solução alcalina. O pH dela sobe. pH maior que 7 é solução alcalina. pH muito baixo, abaixo de 7, 2, 3, é solução ácida, tá? No caso aqui, ele está querendo a solução básica. Então, isso é muito comum em prova, gente. Você quer aumentar a basicidade de uma solução? Joga amônia nela. Jogou amônia, você produz NH4, que é o íon amônio, e hidroxila. Você quer aumentar a acidez de uma solução? Borbulha CO2, borbulha gás carbônico. CO2 com água, pode botar, escrever a equaçãozinha aí no seu caderno. CO2 mais H2O produz H2CO3, que é o ácido carbônico, tá? Liberando, portanto, H+ na sua solução. Ok? Resposta, então. Produção de hidroxila aumenta a alcalinidade do meio, aumentando o pH. Resposta letra B, amônio. Tranquilo? Questão 7. Mais uma para a gente brincar aí. Opa! Considere as constantes de ionização dos ácidos 1, 2 e 3. Ele nem me falou o nome, ele só me falou que está diante de 3 ácidos, cada um com a sua respectiva constante de ionização. Ele quer que você coloque em ordem crescente de acidez. Qual desses 3 ácidos é o menos ácido, mais fraco, e qual dele é o mais forte? Ele quer a ordem crescente. Está bem simples, né? Dá um pause aí, tenta resolver e volta aqui para a gente conferir. A constante de ionização é que me diz a força do ácido, né? Quanto maior o meu K, mais forte é meu ácido. Então eu vou pegar do menor K para o maior. Vou olhar para cá, olha, potências de 10, né? Esse aqui é o maior número, 10 a menos 5, são apenas 5 zeros até chegar no 7. Aqui são 7 zeros e aqui são 9 zeros. Esse aqui é o menor número de todos. Se é o menor número de todos, é o ácido mais fraco. Então o ácido 3 é o mais fraco. Ele quer a ordem crescente, então o 3 é o mais fraco. Em seguida vem o 2. Ó, em seguida vem o 2. E o que tem o maior K, o maior constante, é o mais forte de todos, né? Lá. Será mais forte, ou seja, maior caráter ácido, aquele que tiver o maior KI, a maior constante de ionização, que, portanto, é o que libera mais H+ na ionização. Comparando as constantes, a gente viu que o K1 é o maior de todos, o K3 é o menor de todos. Assim, sendo em ordem crescente de acidez, primeiro vem o mais fraquinho, que é o ácido 3, depois o ácido 2 e depois o ácido 1, o mais forte de todos.
Mais uma? Questão 8. Também você pode brincar aí de tentar resolver sozinho e depois vem conferir a resolução com a gente. Federal de Minas Gerais pergunta: considere certa quantidade de água e suco de limão misturados. Uma experiência bem simples de fazer em casa. Contidas em um copo: água e suco de limão. Analise as três afirmativas concernentes a esse sistema e me diga o que é correto. Tá? 1. O sistema é ácido. 2. O pH do sistema é maior que 7. 3. No sistema, a concentração dos íons H+, é maior do que a dos íons hidroxilo. Bom, se a 1 é verdadeira, a 2 é falsa e vice-versa, né? Se o sistema é ácido, o pH não pode ser maior que 7. O pH tem que ser menor que 7. E no sistema, se a concentração de íons H+ é maior do que da hidroxila, então é um meio ácido, né? Então, se essa aqui é verdade, essa aqui é verdade. E assim a gente vai para a exclusão. O que você acha aí? O sistema é ácido em razão da presença do ácido nítrico. O ácido nítrico, componente do limão, uma fruta cítrica, né? Limão, laranja, então são frutas cítricas, possui ácido cítrico. Quando você põe o suco de limão misturado em água, o que esse ácido cítrico faz? Libera H+. Portanto, o sistema é ácido. Bom, se a 1 é verdade, a 2 é falsa. Porque sistemas ácidos têm, por definição, pHs baixos, pH menor que 7 e não maior que 7. Bom, e a 3, sim, também é a definição de sistema ácido, né? O sistema ácido é, por definição, aquele no qual a concentração de H+ supera a concentração de hidroxila. Respostas, então, está correto o que é dito apenas nas afirmativas 1 e 3. Chique. Dá para brincar mais um? Agora vamos lá para o Rio Grande do Sul, Federal do Rio Grande do Sul. Tem-se duas soluções aquosas. Solução 1, a solução básica, olha aqui, ó, hidróxido de sódio, com esta concentração. 2, solução de ácido HCl, a esta mesma concentração. Ele quer saber o quociente do pH da solução 1 e pH da solução 2 é igual a. Então, ele quer que você calcule o pH da solução 1 e o pH da solução 2 e divida um pelo outro. Simples assim. Vamos usar aí a definição de pH, né? Tem que definir, lembrar a definição de pH. Só uma perguntinha antes de fazer os cálculos. Qual das duas você acha que tem maior pH? Na solução 1 eu tenho o hidróxido de sódio, uma base. Na solução 2 eu tenho o HCl, um ácido clorídrico. Já dá para a gente saber, né? Que a solução 1 tem um pH maior. A solução 1 tem um pH maior. A solução básica, alcalina, o pH tem que ser maior que 7 para ser alcalina. E na solução 2 ela tem um pH menor. O pH dela tem que ser menor que 7. Né? Então, provavelmente é um número maior que 1. Então, eu já eliminei aqui a letra A, já eliminei a letra D, já eliminei a letra E. Ó. O pH da solução 1, que é maior, está em cima, e o pH da solução 2 está embaixo. Então, a resposta aqui ou é 6 ou é 10. E aí, vamos fazer? Pela primeira vez aqui, a gente vai precisar calcular o valor do pH. Para isso, precisamos definir, né? Definição de pH. Tá aqui a definição de pH, né? A definição de pH é potencial hidrogeniônico, é um nome bonito, né? De pH. É dado por menos logaritmo da concentração de H+. É o logaritmo decimal da concentração de H+. Então, eu tendo este valor, a concentração de H+, eu ponho aqui no log decimal e calculo o pH trocando o sinal. Eu terei o pH. Né? Como que a gente chega nesse valor, então? Essa é a definição matemática de pH, né? Então, eu preciso calcular a concentração de H+, da solução. Tendo esta concentração, eu substituo aqui na definição. Vamos lá. Vamos começar pela 2, que é mais fácil. Aqui eu tenho um H aqui, né? A solução 2 tem esta concentração de HCl. Bom, a HCl é um ácido forte, né? 0,01 mols por litro de HCl. Eu posso concluir, então, como ele é um ácido forte, assim como o NaOH também é uma base forte, eu posso concluir que ele está 100% ionizado. Ou seja, tudo que eu pus de HCl aqui, como a concentração é baixa, né? 0,01, eu posso concluir que ele está 100% ionizado. Assim sendo, veja, pela reação HCl
produzindo H+, e Cl-, para cada molécula de HCl que você colocar para reagir, produz um H+, tá? Concluímos, então, que a concentração de H+ nessa solução é a própria concentração de HCl, né? 0,01 mols por litro, tá bom? Se todo ele está ionizado, né, um ácido forte, então toda molécula que você colocar da HCl em solução vai quebrar, vai formar íons. No caso, então, esta é a concentração do H+ na solução 2, tá? Eu comecei pela 2 porque é a solução ácida, mais fácil de calcular. Tem a concentração de H+, eu substitui aqui na fórmula, olha. Aqui, ó. O pH da solução 2, portanto, vai ser pH menos o logaritmo de 0,01, que é a concentração de H+, tá? 0,01 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 2, tá bem? 10 elevado a menos 2, então, eu pego agora definição de logaritmo, aqui vem um pouquinho de matemática para nós. Logaritmo decimal, né, de base 10. De 10 a menos 2 é 2, né? No caso, menos 2, que é o expoente. Como tem o sinal negativo aqui na frente, veja, esse expoente desce para cá, com o sinal menos, menos com menos dá mais 2. E aí fica log de 10 na base 10, que dá 1. 2 vezes 1, 2. O pH, portanto, dessa solução, vocês vão perceber, né, que o pH é sempre o expoente da potência de 10. O expoente com o sinal trocado, tá? Porque tem esse menos aqui, ó. Então, o pH da solução 2 é 2. Vou ter que colocar aqui do lado para eu não esquecer. O pH desta solução é 2. Agora eu tenho que calcular o pH da solução 1. Para colocar, ele pediu qual é o quociente, a divisão do pH da solução 1 dividido pelo pH da solução 2. Vamos calcular? Para a solução 1, eu tenho a seguinte informação. Hidróxido de sódio, que é uma base, quando eu ponho na água, sofre essa dissociação. Libera esse cátion, libera esse ânion. Até aqui, nenhuma novidade. Sendo o NaOH uma base forte, e como ele está com a concentração muito baixa, eu posso concluir que todas essas moléculas quebraram. Todas elas sofreram dissociação. Então, se para cada uma molécula dessa eu libero uma hidroxila, posso concluir que a concentração de hidroxila, para este caso, é 0,01. Afinal, a base foi toda dissociada. Olha, professor, eu tenho a concentração de hidroxila, 0,01 mol por litro. O que eu faço agora? Substituo aqui? Não, calma. pH é log da concentração de H+. Eu não tenho a concentração de H+ aqui, eu tenho a concentração de hidroxila. Bom, se eu tenho a concentração de hidroxila, eu posso calcular a partir desse dado o POH, potencial hidroxiliônico, que está relacionado à concentração de hidroxila. Veja que são dois conceitos diferentes, são dois conceitos que se completam. pH está relacionado à concentração de H+, e POH está relacionado à concentração de hidroxila, tá? Mesma coisa, definição, veja. Assim como o pH é menos o logaritmo decimal de H+, o POH é menos o logaritmo da concentração de hidroxila. Olha que bonitinho. Eu tenho a concentração de hidroxila aqui, ó. Tá aqui, ele me deu 0,01. Substituir aqui. 0,01 nada mais é do que 10 elevado a menos 2. De novo, mesma conta que a gente fez agora há pouco. Esse menos 2 desce para cá, troca o sinal por causa do menos. O POH da solução 1 é 2. Não foi o que ele me perguntou. Ele me perguntou qual é o pH desta solução 1. Bom, se eu tenho o POH, eu sei que a 25 graus Celsius, para quem assistiu a aula sobre pH e POH, a 25 graus Celsius, a soma pH mais POH de uma mesma solução dá 14. Né? Tanto é que na água pura, a água pura 25 graus Celsius, ela tem pH igual a 7, POH igual a 7, a soma é 14. E as soluções, à medida que vai ficando mais ácido ou mais básica, o pH e o pOH sobe ou desce, de forma que a soma dos dois sempre dê 14. Isso se eu tiver na temperatura ambiente. Vamos considerar, então, que estamos diante de uma situação de temperatura ambiente. Se o pOH desta solução 1 é 2, vou substituir aqui na fórmula, veja. Olha aqui, ó. Se o pOH é 2, vou substituir nessa fórmula 2. E eu chego no valor do pH. Ó, pH mais 2 igual a 14. Assim sendo, o pH dela é 12. O pH da solução 1 é 12. Tá?
Veja, exatamente o que eu imaginei, né? Uma solução básica tem pH muito alto. Uma solução ácida tem pH baixinho, né? Sempre menor que 7 e ali maior que 7. Ele perguntou quanto que era um sobre o outro. 12 dividido por 2. 12 dividido por 2 é 6. Resposta letra B. Tá? Uma questão bem interessante, porque ela já começa a me ensinar a converter de pH para pOH e vice-versa. Tá? Muitas vezes ele vai te perguntar qual é o pH. Para você saber o pH, você tem que ter a concentração de H+, e muitas vezes não é possível. Era o caso aqui da solução 1. Eu não consigo calcular a concentração de H+, consigo calcular a de hidroxila. Aí com isso, você chega no pOH, e de um para o outro é literalmente um pulo, tá bom? Um pulo que vale 14, a soma dos dois. Nunca esqueça dessa formulazinha aqui, ó. pH mais pOH igual a 14. Chique? Vamos mais uma. Questão 10. Questão 10 fala do suco de tomate. Olha aí. Ao analisar, da PUC de Minas, ao analisar um determinado suco de tomate, um técnico determinou que a sua concentração hidrogeniônica, ou seja, a concentração de H+, é igual a 0,001 mol por litro. Qual o pH desse suco de tomate? Bom, se ele já me deu a concentração de H+, pela própria definição matemática de pH, eu consigo calcular. Você é capaz de fazer isso sozinho? Faz aí e volta depois aqui para a gente ver. Olha a resolução, então. Bom, temos definição matemática de pH, né? pH é menos logaritmo decimal da concentração de H+. Tendo este valor, e ele me deu, veja, concentração hidrogeniônica, concentração de hidrogênio, de H+, é 0,001. Veja, então, se já nos foi dada essa concentração, eu vou só substituir na fórmula aqui. 0,001 é a mesma coisa que 10 a menos 3. Veja, ó. 1, 2, 3. 3 casas decimais tiveram que correr para a esquerda para chegar a 0,001. Então, 10 a menos 3. Esta é a concentração do H+. Vou substituir aqui, na própria definição. Opa, logaritmo decimal de potências de 10, eu pego o expoente, desço para cá, vai trocar o sinal, menos com menos vai dar mais. Logaritmo de 10 na base 10 é 1, tá? Então, resposta 3. O pH deste suco de tomate é 3. É um suco de tomate bem ácido esse aí, né? pH bem baixo. pH igual a 3. Chique! Dá para fazer mais uma? Vamos brincar mais uma aqui, ó. Aí, ó. Tem números bonitos, ó. Será que eu consigo fazer? Em uma análise realizada com a água a 90 graus Celsius, opa, saiu de 25, então aquela soma de pH mais pH igual a 14 não vale mais. Aquilo só vale a 25 graus Celsius. Uma análise realizada com água a 90 graus Celsius, um químico encontrou uma quantidade de hidrônios, ó, igual a 5 vezes 10 a menos 7. Então, ele me deu a concentração de hidrônio presente nessa água. E de hidróxido, né, que é a hidroxila, igual a 5 vezes 10 a menos 7 também. Qual será o valor da constante de ionização da água nessa temperatura? Quer saber o KW, né? Constante de ionização da água. Qual é o valor do KW? Professor, o KW não vale 14? KW vale 14, vale 10 a menos 14, né? O KW vale 10 a menos 14 quando eu estou a 25 graus Celsius. Mudou? Não sei, ó. Mudou a temperatura, o K muda, né? Então vamos lá? Por definição, a constante de ionização da água é dada por isso aqui, ó. O KW da água, quando a molécula de água se quebra em dois íons, né? H+ e hidroxila, este é o KW. Tendo a concentração desse, eu calculo o KW. Ele me deu as duas, veja. A concentração de H+ está aqui, a concentração de hidroxila está aqui. Professor, qual é a diferença? Por que às vezes fala H+ e às vezes fala H3 ou mais? É a mesma coisa, tá bom? Essa aqui é a forma mais complexa, essa aqui é a forma mais simplificada. Mas o H+, ele não fica desse jeito. Ele sempre que ele está na forma de H+, ele se junta numa molécula de água, H2O, formando, portanto, o chamado íon hidrônio, que é H3 ou mais. Mas tanto faz você falar isto ou falar isto aqui. Beleza? Bom, ele me deu a concentração de H+, e me deu a concentração de hidroxila, vou substituir na fórmula. KW, portanto, é isso vezes isso. 5 vezes 5 dá 25, 10 a menos 7 vezes 10 a menos 7, duas potências de mesma base, somos expoentes.
25 vezes 10 a menos 14. Este é o valor do Kw na temperatura, né, de 90 graus Celsius. Chique? Vamos mais. Tá tempo ainda. Tem mais algumas questões aqui para a gente brincar. Entre os fatores propostos abaixo, qual é o único deles capaz de modificar o valor da constante de ionização da água? Ah, vá, nem vou me dar o trabalho. Só existe uma coisa que muda o valor da constante de equilíbrio. Qualquer equilíbrio que seja, Kc, Ka, Kb, Kw, só existe uma coisa que muda a constante de equilíbrio, a temperatura. Ah, professor, mas se eu acrescentar hidróxido, se eu acrescentar hidrônio, você desloca o equilíbrio, ou para um lado ou para o outro. Mas o Kc, a constante, continua sendo a mesma. Beleza? Já que essa foi rápida, dá para ir mais uma, né? Aqui só de observação, somente a temperatura altera o valor de uma constante de equilíbrio. A gente já sabia disso. O produto iônico da água a 50 graus Celsius, opa! Já falei que o produto iônico da água a 25 graus Celsius é 10 a menos 14, a gente viu lá na primeira aula de equilíbrio iônico. A 90 graus a gente viu agora há pouco, que é 25 vezes 10 a menos 14. E agora ele falou a 50 graus. O produto iônico da água a 50 graus é cerca de 5 vezes 10 a menos 14. Logo, a concentração de íons H+, na água pura a essa temperatura é quanto? Bom, questão também que dá para fazer pela definição de Kw. Kw é isso aqui, constante de ionização da água. Ele quer saber a concentração de H+, tá? Na água pura. Bom, se a água é pura, então eu posso garantir que só tem moléculas de H2O presente. E cada molécula de água que se quebra libera um H+ e uma hidroxila. Sendo assim, a concentração de H+ e a de hidroxila são iguais. Não sei quanto que é a concentração de H+, eu sei que é igual a de hidroxila. Se uma cresce, a outra cresce também. Se uma diminui, a outra diminui também. Já que estamos falando de água pura. Bom, dito isso, né, se na água pura essas concentrações são iguais, eu posso substituir aqui, ou por um, ou pelo outro. Veja, ele me deu o valor do Kw para esta temperatura, 5 vezes 10 a menos 14. E eu sei que este valor é igual a este. Faz as substituições necessárias à fórmula. Veja, o Kw é 5 vezes 10 a menos 14. Posso falar que a concentração de H vezes concentração de H, já que as duas são iguais, né? Isso aqui, então, é igual a 5 vezes 10 a 14. Estou diante aqui de um produto, ó, H+, vezes H+, é a concentração de H+ ao quadrado. Para obter a concentração de H+, que foi o que ele me pediu, veja, a concentração de íons H+, vale quanto? Para obter esse valor, é só eu tirar a raiz quadrada do lado de cá. Concentração de H+, portanto, é a raiz quadrada deste número, 5 vezes 10 a menos 14. Aqui, matemática pura, a raiz quadrada de um produto é o produto das raízes. Raiz de 5 não é um valor exato. Raiz quadrada de uma potência de 10, eu pego o meu expoente e divido por 2. Está aqui. Raiz de 5 vezes 10 a menos 7. Este é o valor da concentração de H+, nesta temperatura aí da água pura, né? 50 graus Celsius. Questãozinha também tranquila que partiu do conceito de cadáver. Vamos lá, mais duas. Falta só duas para acabar. Questão 14. Faz ela sozinho aí, vai. Olha, tá falando também da constante da água a 25 graus Celsius, e nem precisava dizer, eu sei que é 10 a menos 14, né? 1 vezes 10 a menos 14. Ele fala, a concentração de íons de uma certa solução aquosa é essa aqui, ó, íons H+, tá? Sendo assim, nesta mesma solução, a concentração de íons hidroxila deve ser quanto? Se ele me deu a concentração de H+, ele me deu o pH. O pOH, a soma vale 14, né? A 25 graus Celsius. Por isso que ele me falou, estou a 25 graus Celsius, onde o Kw é 10 a menos 14. Então fica fácil fazer essa questão, sendo que eu sei quanto vale o Kw. Ele me deu o valor do Kw. Eu sei quanto vale, né? Me deu o valor, 10 a menos 14. Ele me deu a concentração de H+, ó, a concentração de íons H+, ele me deu. Está aqui. Ele quer saber a concentração de íons de hidroxila, é só substituir. Veja que eu não estou diante da água pura. Eu estou diante de uma solução aquosa de alguma coisa. Tá? Não é água pura. Vamos fazer então?
Concentração de H+, ele me deu, 2 vezes 10 a menos 5. Concentração de hidroxila, ele me perguntou. E o valor deste produto é 10 a menos 14, uma vez que estou a 25 graus Celsius. Se fosse água pura, as concentrações seriam iguais, de H+, e de hidroxila, tá bom? Como não é água pura, é uma solução aquosa, uma certa solução aquosa, esses valores são diferentes. E eu consigo calcular esses valores de acordo com essa definição. Bom, vamos lá então? Matemáticazinha tranquila. Passa esse valor para o lado de lá, né, vem dividindo. 1 vezes 10 a menos 14, dividindo 2 vezes 10 a menos 5. Tá? 1 dividido por 2 dá meio. 10 a menos 14 dividido por 10 a menos 5, fica menos 14 mais 5, menos 9. Isso aqui é 0,5, né? 0,5 vezes 10 a 9. Aqui eu multiplico por 10 para poder ficar um número maior que 1, 5. E aqui eu divido por 10 para manter o mesmo valor de antes. 5 vezes 10 a menos 10. Olha a concentração de hidroxila. Né? A concentração de hidroxila bem baixinha. A concentração de H+, ó, 10 a menos 5. São só 5 casas decimais. Aqui são 10 casas decimais. Estou diante de uma solução ácida, né? Solução ácida. Pode calcular. Se tentar calcular o pH dessa solução, o pOH da solução, você vai descobrir que você está diante de uma solução ácida. Chique? Última para encerrar e a gente se despedir desse assunto equilíbrio iônico, né? pH, pOH. Olha aí. Entre os líquidos da tabela adiante, tem caráter ácido apenas qual deles? Ah, legal essa questão. Leite, água do mar, Coca-Cola, café preparado, a lágrima e a água sanitária. Ele me deu a concentração de H+, e a concentração de hidroxila presentes em cada uma destes líquidos aí. Não vou falar de substância não, porque a maioria é mistura aí. Na verdade, todos são misturas. Tá? Cada um desses líquidos aí. Como que eu defino? Qual deles tem caráter ácido? O que define um sistema como tendo caráter ácido? Tenta resolver e depois volta para cá. Vamos lá. Caráter ácido terá aquele sistema que tiver concentração de H+ maior do que concentração de hidroxila, certo? Então, né, o caráter ácido sempre será, né, definido quando a concentração de H+ for maior que a concentração de hidroxila. Se for o contrário, a concentração de hidroxila for maior, eu estarei diante de um sistema básico ou alcalino. Meu trabalho, então, vai ser puramente matemático, verificar aqui em quais desse sistema eu tenho concentração de H+ maior que a concentração de hidroxila. Apenas comparar números aqui, tá bom? Vamos lá, então? O leite, concentração de H+ e hidroxila iguais. Então, não é caráter ácido. Concentração exatamente igual. A água do mar, veja, 10 a menos 8, um número bem pequeno, 10 a menos 6. Então, aqui a concentração de hidroxila está maior, né? Que é um número maior do que esse. Aqui eu tenho 8 casas decimais, aqui eu só tenho 6. Na Coca-Cola, veja, 10 a menos 3 é 0,001. E aqui, 0,00000 são 11 casas decimais. Estou, de fato, aqui diante de um sistema ácido. Esse número aqui é maior. O café preparado também, aqui ó, o número é maior, né? 5 casas decimais, aqui são 9 casas decimais. Aqui na lágrima, um outro sistema neutro, quantidades iguais, concentração de H+ e hidroxila estão iguais, então neutro. E a água sanitária, ela é predominantemente básica, 0,01 aqui. 0,01, 2 casas decimais apenas. E aqui, 12 casas decimais. Então fica fácil aí eu analisar que caráter ácido aqui desses, a Coca-Cola e o café preparado. Né? 2 sistemas ácidos em questão. Dos outros 4, o leite e a lágrima são sistemas neutros, concentrações iguais, e a água do mar e a água sanitária, sistemas básicos ou alcalinos. Chique, 15 questõezinhas bem interessantes aí que passam pelo Ka, Kb, constante também da água, né, Kw, falando de pH, de pOH, deu para fazer um apanhado geral sobre esses conceitos de equilíbrio iônico, que eu acho que são bem válidos para a gente hoje. Tá bom? Espero que tenham gostado, espero que tenham conseguido acompanhar aí o nosso raciocínio e
vamos encerrar a aula por aqui. Então, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.